Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e no vídeo aqui de hoje eu vou falar sobre proporcionalidade, mas um pouquinho diferente do que é ensinado aí nas escolas, tá? Vou falar o que está por trás do que é uma proporcionalidade, da onde que vem aqueles algoritmos que muitos se ensinam na escola, mas não se mostram o que está por trás. E a gente vai bater um papo sobre esse assunto aqui, tá? Então seja bem-vindo, espero que você goste aí do vídeo. Antes, se você puder se inscrever no canal, vou ficar muito feliz pela sua inscrição, ajuda bastante o nosso trabalho. Se der um joinha aí, um curtir, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, vai estar ajudando bastante aí o trabalho da gente, tá? O que pouco se fala na questão de grandezas diretamente e inversamente proporcionais é que é uma função, tá? Tanto a proporcionalidade direta quanto a inversa, ambas são funções. E o que está por trás disso é uma função. Por exemplo, aqui, ó, eu já deixei escrito aqui, ó. Uma proporcionalidade direta é uma função f de R em R. Tem o domínio lá no conjunto dos reais e toma valores lá no contradomínio do conjunto dos números reais. Tal que, para quaisquer números reais, k e x, tem-se f de k vezes x é o k vezes f de x, tá? Esse k é a famosa constante de proporcionalidade que a gente fala lá quando está ensinando sobre proporcionalidade direta e também inversa, tá? Tá vendo aqui, ó, o k, ele, entre aspas, né, veio para fora aqui da função, tá? E uma proporcionalidade inversa é uma função. Agora, só faz sentido falar de proporcionalidade inversa se o domínio e o contradomínio a gente exclui o zero, tá? Tal que, para quaisquer números reais k e x, tem-se que o f de kx é igual a f de x sobre k, e o k diferente de zero. E o k aqui é a constante de proporcionalidade, tá certo? Então, a regra de 3 composta, que muito se ensina o algoritmo lá, que põe setinha para cima, põe setinha para baixo, para indicar se a proporcionalidade é direta ou inversa, o que está por trás disso são essas funções, tá ok? Então, lá, ó, o que é a regra de 3 composta? Por exemplo, o caso que eu vou mostrar aqui é o caso em que uma grandeza é diretamente ou inversa proporcional a outras grandezas, tá certo? Por exemplo, com três grandezas, suponha que U é uma grandeza diretamente proporcional a x e inversamente proporcional a y. Isto é, a grandeza U ela é uma função de x e y, tá? O que ocorre aqui? Se ela é diretamente proporcional a x, aqui direta, e inversamente proporcional a y, o que ocorre é o seguinte. Então, U ela vai ser diretamente proporcional a x e inversamente proporcional a y, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui no cardzinho que eu expliquei sobre o motivo que vem as fórmulas da área, a área do retângulo base vezes altura, também vem das proporcionalidades, tá? Quando a gente tem, pelo teorema fundamental da proporcionalidade, por exemplo, o f de xy aqui, a gente pode escrever o f de x e y como f de x vezes 1 e y vezes 1, tá? Tirando o x e o y pelo teorema fundamental da proporcionalidade, isso aqui vai ficar x vezes y vezes o f de 1 e 1. Esse f de 1 e 1 aqui é o k, é a constante de proporcionalidade, tá? Tá certo? Então, esse k aqui é o f de 1, 1. Tá ok? Então, nesse caso aqui, se U é diretamente proporcional a x e inversamente proporcional a y, então U vai ser k vezes x, ó, diretamente proporcional a x, e divide por y, porque é inversamente proporcional a y, tá? Vamos resolver um exemplo aqui dessa maneira.
80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de um muro em 64 dias? Bom, nós temos aqui três grandezas, basicamente. A quantidade de pedreiros, eu vou chamar de P. 32 metros de muro, eu vou chamar isso aqui de C, como se fosse o comprimento do muro. E dias, eu vou representar pela letra D. A pergunta é, quantos pedreiros serão? Tá? Então, a grandeza pedreiros, ela é uma função que depende de quem? Da quantidade de metros, né? Comprimento do metros do muro e dias. Daqui, o que a gente tem que estabelecer? Se essas duas grandezas, em relação à quantidade de pedreiros, essas duas grandezas são o quê? Elas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, ou uma é direta, outra é inversa? Vamos analisar. Então aqui, ó, vamos analisar lá a metragem do muro. Bom, que a gente vai analisar essas duas grandezas, C e P. Bom, para aumentar a metragem de muro em relação à quantidade de pedreiros, se aumentar, vai ter que aumentar a quantidade de pedreiros, tá? Esquece o dias, esquece dias. Só analisando o comprimento do muro com a quantidade de pedreiros. O que acontece? Se eu for construir mais metros de muro, eu vou precisar de mais pedreiros. Então, em relação à quantidade de pedreiros, o comprimento do muro é diretamente proporcional, tá? E dias. Agora a gente vai esquecer o tamanho do muro, vai analisar a quantidade de pedreiros em relação à quantidade de dias, tá? Então, se você diminui a quantidade de dias, você vai precisar de mais pedreiros para construir. Por exemplo, fixa essa quantidade aqui. 32 metros de muro. Se você diminuir a quantidade de dias, você vai precisar de mais pedreiros para cumprir essa tarefa, tá? E se você aumentar a quantidade de dias, você vai precisar de menos. Então, a quantidade de dias é inversamente proporcional à quantidade de pedreiros, tá? Então, vamos lá. Portanto, a quantidade de pedreiros, ela é diretamente proporcional à metragem do muro e inversamente proporcional à quantidade de dias. Qual que é o nosso objetivo aqui? Encontrar o K, a constante de proporcionalidade. Olha lá, 80 pedreiros é diretamente proporcional a 32 metros e inversamente proporcional a 16 dias. Daqui, ó, esse 32 dividido por 16 dá 2. 80 vai ser lá, o 32 dividido por 16 dá 2 vezes K, 2K. Daqui a gente tira que nossa constante de proporcionalidade é 40, tá? Porque é 80 dividido por 2 que dá 40. Agora, a gente vai usar esse fato para encontrar a quantidade de pedreiros. Então, lá, ó, a quantidade de pedreiros vai ser quem? Ela é diretamente proporcional à metragem, lá, o comprimento do muro, e inversamente proporcional à quantidade de dias. Olha lá, o K a gente encontrou 40. Então, vai ser 40 vezes 16 metros de muro, diretamente proporcional à metragem do muro e inversamente proporcional à quantidade de dias, que é igual a 40 de acordo com o enunciado. Olha, esse 16 e esse 64 dá para simplificar por 16. Então, vai ficar 40, 16 por 16 dá 1, 64 por 16 dá 4.
Daqui a gente tira que é 40 dividido por 4, que dá 10 pedreiros, tá? Ou seja, para construir 16 metros de muro em 64 dias, a gente vai precisar de 10 pedreiros nessas condições aqui, tá? Bom, isso a gente utilizou o conceito de função, o teorema fundamental da proporcionalidade e as condições para ser proporcionalidade direta e inversa, sem precisar ficar colocando aquelas setinhas para cima e para baixo, que às vezes causa uma confusão enorme, né? Principalmente na cabeça dos alunos. Muitas vezes nós que temos experiência com a matemática, muitos anos, dando aula, estudando coisas mais avançadas, colocar aquelas setinhas lá é meio que automático, mas para o aluno, ele não entende por que aquilo surgiu, né? Aquele algoritmo e, gente, na matemática, os algoritmos, eles são teoremas, né? Só você lembrar lá o algoritmo de Briot-Ruffini lá para equações algébricas. Aquele algoritmo lá é um teorema, que você tem a demonstração dele, a demonstração é bem legal. Então criou-se um algoritmo a partir de uma demonstração para que aquilo seja válido, né? Tá? Então aqui eu acredito que isso mostra um pouquinho da onde que surgiu aquelas ideias, tá bom? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que essa passada por cima aqui tenha dado uma luz do porquê que tem esses algoritmos, principalmente no problema de regra de 3 composta, né? Para só a gente mostrar algo diferente, que pouco é mostrado para os nossos alunos aí no dia a dia, tá certo? Se você ficou até aqui o vídeo, eu agradeço demais a sua presença. Desejo aí tudo de melhor para vocês. Um grande abraço. Não esquece de se inscrever no canal, vai ajudar e fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Valeu!